obrigada por este convite tão especial, por poder estar aqui em Sesimbra, por estar a assinalar também a etapa, o encerramento, a etapa final da Missão Atlantis. E muito obrigada também por esta oportunidade de nos juntar na celebração deste tema e de podermos assinalar a força de agirmos localmente, trazer o local como fator de abundância e de regeneração. A Mafalda já me apresentou, continua a ser, para mim, surpreendente e inesperado estar a falar sobre sustentabilidade, sobre redução de desperdício, sobre educação e consumo locais, porque olhando para trás, durante muitos anos eu fui extremamente consumista e dediquei muito do meu tempo, muito do meu dinheiro, muita da minha energia a comprar roupa, a comprar calçado e mergulhada num vazio que eu nem sequer sabia que existia. E, portanto, se hoje estou aqui, é graças precisamente à força da comunidade, das pessoas com que me fui cruzando, sobretudo mulheres que tocaram e transformaram a minha vida e outros projetos, e graças à Maria Granel, o projeto que mudou a minha própria vida. Não podendo estar na loja, trouxe-vos um bocadinho da loja até aqui para poderem imaginar os aromas, as cores, as texturas. A Maria Granel é uma pequena loja de bairro, uma pequenina loja de bairro, uma mercearia biológica 100% a granel, em que todos os alimentos são biológicos, se encontram distribuídos por dispensadores. Quem entra, aliás, antes de entrar já sentem o cheirinho das especiarias cá fora, encontram os produtos organizados por famílias, desde as especiarias, às ervas aromáticas, aos frutos secos, às leguminosas, às algas, cereais, pseudo-cereais. E é uma pequenina loja de bairro que abre as suas portas, primeiro em Alvalade, em 2015, e depois em 2018 em Campo Torique, em Lisboa. Fomos aumentando o nosso portfólio e fomos incluindo também acessórios que são alternativas aos descartáveis, de uso único, para várias áreas do nosso dia-a-dia e também da nossa vida, dentro e fora de casa. Quando nasceu no nosso coração esta ideia, ainda em 2013, essa ideia nasceu, essencialmente, como homenagem e como uma forma de resgatar, Mafalda estava a dizer há pouco, uma tradição que é tão nossa e que povoa o nosso imaginário coletivo das antigas mercearias de bairro, do nosso comércio local em proximidade. Então, a ideia nasce como homenagem e como resgate desse passado comprometido com o futuro. E, por outro lado, e só vos posso falar do fator saudade, o meu marido é açoriano, eu sou minhota, e estávamos aqui em Lisboa, longe destas nossas raízes. Eu venho de longas gerações, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe, como os meus avós, de lavradores, de gente que sempre se dedicou à terra e encontrou na terra o seu sustento. Então a Maria Granel foi também uma forma de trazer essas raízes, o nosso património afetivo, para perto de nós, na grande cidade. Aliás, uma das memórias mais felizes e mais antigas que tenho é o do cheirinho da broa de milho da minha avó Miquinhas, acabada de fazer, ao domingo, com o milho que eles cultivavam ali, que recolhiam, que armazenavam depois no espigueiro, com a farinha moída ali e depois o pão que era amassado naquela gamela. E este é também um símbolo que dentro de nós, de alguma forma, inaugura esta percepção da maneira como a nossa produção e consumo se foram alterando. E porque se trata de uma mercearia e porque estamos a falar de uma fase dentro da cadeia de aprovisionamento alimentar, a do retalho e a da distribuição, tendo progressivamente a consciência da insustentabilidade do nosso sistema alimentar, percebendo que nós estamos a exigir recursos ao planeta para nos alimentarmos, então tivemos também
essa percepção da responsabilidade que tínhamos e que temos enquanto atores para contribuir à nossa escala pequenina, mas para contribuir para um sistema mais sustentável. E de todos os fatores, que há várias vertentes a que nos poderíamos dedicar, mas centramos a nossa atuação essencialmente em contribuir, novamente, à nossa escala pequenina, em contribuir para a solução de dois grandes problemas globais e, obviamente, com projeção a nível local. O desperdício alimentar, com as suas consequências não só ambientais, sociais, financeiras, éticas também. Estamos a falar de uma sociedade que se dá ao luxo de descartar quando há pessoas que não têm sequer acesso a alimentos. E o outro problema, a crise global de resíduos. Nunca, como nestes tempos, transformamos tão rapidamente recursos em resíduos. Estes eram os números em 2013, quando aquela ideia nasceu no nosso coração, dos resíduos que estávamos a gerar por português, por ano, no nosso país. E que, entretanto, aumentaram exponencialmente. E por isso a nossa atuação está concentrada nestes dois pilares e procuramos combater estes dois problemas, o desperdício alimentar e a produção de resíduos, atuando na prevenção dessa mesma produção de resíduos. A força para concretizar todos os dias no nosso trabalho estes dois objetivos, estes dois pilares que estão comprometidos com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, associado à produção e ao consumo sustentáveis, a força e o segredo estiveram desde o início na nossa comunidade. A inspiração inicial veio de fora, e aqui presto homenagem à primeira mulher com que tive a sorte de me cruzar, e que foi Bea Johnson, a mãe do movimento internacional e de estilo de vida Zero Waste, e por ter assistido a uma reportagem em que a Bea Johnson ia a uma grande superfície e levava os seus cestos e os seus frascos e aproximava-os dos dispensadores, levando apenas a quantidade de que precisava. Então, por ter assistido a essa reportagem, nós decidimos introduzir no nosso conceito exatamente esta possibilidade de reutilização. Tão simples quanto este convite não é só permitir que as pessoas o façam, como hoje acontece, está vertido em lei este gesto. Qualquer consumidor hoje em dia, em qualquer superfície comercial, tem o direito de poder reutilizar os seus próprios contentores. Mas em 2015 isso não era ainda muito comum e, portanto, nós fizemos uma ilustração, deixámos na parede da loja, com esperança de que fizesse sentido às pessoas e que fossem colocando em prática. Passaram muitas semanas até que os primeiros frascos entrassem a chocalhar dentro da loja e até que essa reutilização acontecesse. O convite era este, não só permitir, mas sobretudo incentivar e dizer às pessoas: tragam os vossos sacos. Os sacos de plástico, os sacos de pano, os sacos de papel, aqueles que já têm em casa. Tragam os vossos contentores, os vossos frascos, os vossos tupperwares, os potinhos. Tragam, reutilizem aqui na loja, reabasteçam-se diretamente nesses contentores. E uma segunda mulher voltou a cruzar-se comigo na minha vida, a Ana Pego. E aquilo que na Ana... A inspiração da Ana veio consolidar aqui um sentido. A Ana é bióloga marinha, foi aliás convidada precisamente no ano passado também aqui para falar do seu trabalho e lembro-me de na exposição da Ana, que tem o mesmo nome que o livro, Plásticos Marítimos, de Ana, através da arte, tal como o Andreas, nos sensibilizar para o impacto, neste caso do plástico descartável, nos ecossistemas marinhos. E, portanto, a Ana, tal como a Bea Johnson, vieram consolidar este nosso objetivo de ajudar as pessoas, não só a recusar com este gesto
o consumo de mais uma embalagem descartável e, por outro lado, a planificar a forma como consomem, a repensar nas quantidades, a reduzir. E aqui está. São as fotografias das fotografias em que eu tenho mais orgulho, porque é a magia a acontecer. A nossa principal métrica de impacto, nós devemos-la à nossa comunidade local, ao facto de as pessoas terem aderido a esse convite. E olhem só, fronhas de almofadas que se transformam em sacos. Já vi a Lívia também, inclusivamente, com meias de nylon a armazenar alimentos. As cestas antigas que andavam pelos baús também a ressurgirem, a desfilar pela loja. Aqui temos o chefe do restaurante ao fundo da rua que traz o seu contentor para se reabastecer de sal. E estas imagens, que são profundamente comoventes para mim, de famílias inteiras que participam neste gesto, os miúdos que ajudam a colocar os frascos na balança, a medir a tara, a reabastecer, a arrumar, e eu sei que por isso são já consumidores diferentes daqueles que nós somos e fomos. Com este gesto, volto a insistir, de um consumo que é mais planificado, ou que pode ser mais planificado, quantidades que são repensadas em função das refeições, do uso efetivo que vamos dar a esses alimentos, nós estamos, por um lado, não só tendencialmente a reduzir o desperdício alimentar, estamos a reutilizar os recursos que já possuímos em casa e estamos a recusar as embalagens descartáveis. Para verem o registro desta métrica de impacto e também para que as pessoas recebam e celebrem connosco esse mesmo impacto, as faturas que as pessoas recebem, e pode ser num formato digital, trazem o seu contributo. BIOC, Bring Your Own Container. Quantos foram os contentores que as pessoas trouxeram à loja? Nós somos um grão de areia nesta comunidade de lojas pela Europa toda, como podem ver aqui num dos estudos mais recentes de 2020, dedicado precisamente ao impacto das Zero Waste Shops, e conseguimos ver a evolução da proporção dos produtos vendidos em embalagem que está a ser, em contentor que está a ser reutilizado. E aqui é a antecipação por parte deste estudo, atenção, que foi anterior à pandemia, mas a tendência crescente em termos de quantidade de descartáveis que estamos a evitar. Aconteceu a pandemia. 2020 tivemos, como tantos outros projetos, de nos reinventar para chegarmos às pessoas, para continuarmos a garantir o acesso a alimentos biológicos de qualidade, porque em loja física, obviamente, houve um decréscimo. E então reformulámos o nosso site, incluímos também a parte alimentar na nossa loja online e investimos, essencialmente, num aspecto que para nós é central, em progressiva transparência, tentar comunicar com a nossa comunidade, com os nossos queridos fregueses, ajudá-los a tomar decisões informadas, mesmo que isso muitas vezes implique, inclusivamente, não comprar connosco, se for essa a decisão. Então, com a ajuda da Ponto Verde Serviços, fizemos uma avaliação de desempenho ambiental dos nossos produtos. Não é perfeito, mas decidimos comunicar o progresso que vamos fazendo. Portanto, tendo em conta critérios como a pegada hídrica e como a pegada de carbono associada às emissões, sinalizámos nas famílias de produto quais eram aquelas que tinham maior pegada associada. O nosso sonho é conseguirmos para cada produto ter um semáforo ambiental para que as pessoas percebam do ponto de vista ambiental o impacto que aquela compra tem. Do ponto de vista nutricional, com a ajuda da Lavit, desenvolvemos também, para além, obviamente, da parte nutricional obrigatória, mas incluímos sempre em cada produto alimentar uma ou várias sugestões de receitas de base vegetal. Portanto, isto está sempre disponível para quem compra e para quem não compra no site e na loja. Esta é uma área em que procuramos trabalhar em proximidade com os nossos produtores e também incentivar a que haja cada vez mais produtores nacionais. Nós estamos no mercado há 7 anos
e felizmente a constatação de que tem vindo a crescer a área de implantação de biológico e, portanto, eu trouxe-vos só um dos últimos produtos e reparem, um dos últimos, portanto, tivemos dificuldade em encontrar. Trago-vos o João do Monte Silveira Bio e o seu feijão e essa é uma luta que que está ainda a desenvolver-se. Esta proximidade com os produtores locais permite-nos, por exemplo, pôr em prática este sistema de refill. As nossas amêndoas transmontanas chegam naqueles baldes que são reutilizados e que depois são devolvidos ao produtor. Fazemos questão, sempre que possível, de incluir o rosto, a história na descrição do produto para que as pessoas conheçam exatamente as mãos, o rosto, a história de quem produziu aquele alimento. Quando não é possível ter fornecedor, produtor local, nós privilegiamos uma cadeia de valor com certificação Fairtrade. No caso dos acessórios, ajudamos as pessoas, até em última análise, em pensar em alternativas caseiras. Por exemplo, temos estes discos desmaquilhantes reutilizáveis à venda, mas ensinamos também como podem fazer a partir de antigas toalhas, de antigos tecidos. A mesma coisa com todos os produtos, além da curadoria na seleção, ajudamos as pessoas a perceber como cuidar, como manter e o que fazer em fim de vida, como dar um outro uso a este produto que acabou. O que podemos fazer, por exemplo, com este desodorizante de pedra de alumínio, o que fazer àquela embalagem em fim de vida? Que usos posso dar para lhe prolongar essa mesma vida? Associamos a vários parceiros nacionais para também combater o desperdício. Aqui com a Vintage for a Cause, um projeto não só com impacto ambiental, mas também impacto social. Podem ver aqui uma venda de olhos e ali, se não quiser comprar, tem não só o molde, mas também o tutorial para fazerem em casa com os próprios tecidos. Branco chá, mesma coisa, aproveitar excedentes têxteis, tal como a Vintage for a Cause, para dar vida a novos produtos. Em termos de expedição, reutilizamos também tudo o que chega até nós. As caixas que chegam com alimento são caixas que depois vão expedir os produtos da loja online, a fita adesiva de papel sem solventes. Os nossos fregueses trazem também caixas e acondicionamento para nós utilizarmos. E depois, sabendo obviamente que a expedição tem um impacto, sabendo também que somos uma pequenina loja, que não somos sustentáveis. A sustentabilidade é um caminho diário, portanto, somos imperfeitos, tentamos ser cada vez mais sustentáveis e, portanto, tentamos neutralizar, não conseguimos chegar à neutralidade, mas apoiamos projetos como a Ocean Alive e as Guardiãs do Mar e fazemos uma doação anual para ajudar projetos de impacto com que nos identificamos e que admiramos muitíssimo. Produzimos também conteúdo com muita regularidade para o nosso podcast, nas redes sociais. Vou só chamar aqui a atenção para um dos momentos altos em comunidade, que é o Plastic Free July. Convidamos pessoas da comunidade a darem a cara, a darem o seu testemunho. São testemunhos verdadeiramente inspiradores, contagiantes. Aqui é um exemplo da comemoração do nosso aniversário com vários produtores nacionais. Queria falar-vos também da Irmandade do Granel. São 12 mulheres, 12 freguesas que aceitaram dar o seu testemunho, fizeram um takeover do nosso Instagram no 2º aniversário e posso dizer-vos que há pessoas ali que não só contagiaram a sua família, mudaram os seus ambientes de trabalho e fundaram também projetos na área da sustentabilidade. A nossa montra é também uma extensão do trabalho que desenvolvemos, portanto, vão encontrar colaborações com artistas, artesãos nacionais. A curadoria é da nossa Sara Diniz, que é a nossa freguesa. E temos também o blog, dinamizamos workshops em loja, workshops online. Publicámos 2 livros, um para graúdos e outro para miúdos, sobre o desperdício. Disponibilizamos e-books, um deles é gratuito, está no nosso site. Temos os serviços também da nossa nutricionista ao serviço da nossa comunidade. E, por fim, um programa educativo em ambiente escolar, que é o nosso programa Zero,
inspirado no exemplo de Capanori, essa cidade italiana que quis mostrar que não era preciso instalar uma incineradora para tratar do seu lixo e que se comprometeu a atingir a meta de lixo zero. E, portanto, um professor, uma escola, uma comunidade mostraram ao mundo que é possível reduzir muito perto do zero. Estas são as várias etapas desse nosso programa, da formação ao diagnóstico, a um plano de ação e ao diagnóstico final. Aqui podem ver as várias sessões, os especialistas convidados, vários temas da moda, upcycling, artivismo. Aqui os momentos de diagnóstico com todos os alunos envolvidos, alunos e múltiplos setores da escola. Aqui a reflexão sobre as fontes de desperdício e o destino que estava a ser dado àqueles resíduos. A imagem da instalação do desperdício de uma semana para comunicar a toda a comunidade escolar qual é que era o diagnóstico, qual o desperdício que estavam a gerar, as principais fontes que depois inauguram caminhos de redução. E, por fim, esta é a parte da formação, alunos a ensinar professores, alunos a ensinar professores, todos os setores em formação, vários workshops que fazemos e a parte final é uma nota para aquilo que me parece estar completamente associado à força do local, que é colaborar em rede. E, portanto, mais do que estar em todo o país, nós acreditamos muito na força da colaboração. Temos, lado a lado, trabalhamos todos os dias com os nossos parceiros, acreditamos na força do nosso setor. E o último pedido que vos faço é exatamente o desafio que nós estamos a enfrentar e para o qual precisamos da força da comunidade. Eu vou só mostrar-vos o que é que se passa com o granel em França. Está inscrito na Lei do Clima como medida de ação climática e de redução. Está inscrito no Código de Consumidor. E em Portugal, o nosso cenário é este. Não está inscrito na Lei do Clima e, além disso, a legislação é altamente restritiva, impedindo a comercialização a granel daqueles alimentos. Portanto, eu termino com este pedido, que nos ajudem a fazer ouvir também a força da comunidade, para que seja possível e para que tenhamos mais granel em todos os locais. Tá? Muito obrigada. Obrigada.